Então, ele nunca ordenou que os seus seguidores, a multidão e seus alunos e discípulos cobrassem dízimos, não é? Pior ainda, muito menos campanhas, propósitos e sacrifícios. Nunca, isso nunca, não é? É Yeshua, é aquele Yeshua, aquele Yahshua de Jerusalém, Palestina, não é? Que vai enfrentar o império, o monopólio dos gangsters corrompidos. Lembra a profecia de Daniel? Quando a abominação chegar no lugar santo, já tinha chegado a abominação. Trouxeram isso, aprenderam com sacerdotes pagãos, não é? Aprenderam lá com os babilônicos, aprenderam também com os gregos, aprenderam também com os romanos, não é? E aí transformou a casa de Deus em covil de ladrões, espertalhões, malandros, exploradores da fé, como você vê hoje, está vendo hoje acontecer nitidamente na sua cara. Fugi dela, povo meu, saia dela, povo meu. O Espírito Santo está clamando há séculos para aqueles que têm ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo. Saia do meio desta Babilônia. Não se deixe, não se relacione, não tenha prazer com essa prostituta do Apocalipse, ok? Que é esse sistema religioso de denominações que só tomam o seu dinheiro. Usam, sugam, vivem a vida que você deveria viver. Com a mentira do dízimo que não é divina, não é inspirada por Deus, coisíssima nenhuma, mas por deuses pagãos, por povos pagãos. Não é? Então, Yeshua nunca ensinou isso para os seus discípulos. Bom, vamos dar uma olhadinha. Mas ele falou isso do dízimo sim. Ele falou. Mas para quem que ele falou? Vamos dar uma olhadinha aí, então, no livro de Matatiel, ou Mateus 23 e Lucas, capítulo 11, versículo 14. O que será que está escrito lá? O que será que Jesus está dizendo lá, não é? Jesus menciona o dízimo como práticas, não é? Da prática dos fariseus, ok? E esses fariseus que estavam obrigados pela lei mosaica, os fariseus e os judeus que seguiam a lei mosaica nesse tempo. Beleza? Aí me veio um pastor aí falar assim para mim, que Jesus disse que se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, não é? Aí ele quer incluir o dízimo, a obrigação, não é? Porque ele é esperto, ele quer colocar todo momento, ele quer inserir na sua cabeça, no seu consciente, inconsciente, não é? Inserir que você tem que pagar o dízimo. Se você quer ser mais perfeito, né? A sua justiça exceder ao pagamento do dízimo. Justiça é uma coisa, pagamento de dízimo é outra. O próprio Cristo, ele separa, né? Ele diferencia uma coisa da outra. Presta bem atenção no que eu vou ler para você, não é? Ele não transfere essa obrigação, Yeshua, ou Yahshua, Jesus, não transfere essa obrigação, não é? Para seus discípulos, nem para aqueles que estão lhe ouvindo, né? E nem para a futura eclésia, igreja, não é? Importante, mais uma vez, ressaltar que dízimo não era dinheiro, era aumento da terra, era produto da terra, ou seja, alimento da terra, perdão. Nunca foi grana e foi dinheiro, ok? Muito bem. Mas como é que os fariseus lá, os sacerdotes do templo, deram 30 moedas de prata para Judas trair Jesus? Porque já estavam corrompidos, caramba. Já estavam podres. Já estavam embebidos na taça da prostituta do Apocalipse. Já estavam contaminados, não é? Já estavam servindo a Mamon e não ao Eterno, a essência do Espírito do Eterno, que nunca concordou com essa cafajestagem, ok? Nunca precisou de copiar, ele sendo Deus onisciente, onipotente, onipresente, criador de todas as coisas, vai apelar para códigos de Hammurabi, para códigos suméricos, para rituais e costumes culturais de outros povos? Então, vamos lá então. Jesus condena e condenou a prática do dízimo? É claro que não. No tempo dele,
O templo estava em pé ainda, a coisa estava funcionando ali. Só não tinha a glória, a kadosh de Deus lá no templo. Nem a Arca da Aliança estava naquele templo de Jerusalém, né? Que ela já tinha sido desaparecido, ok? Então não havia a presença do Eterno ali, beleza? Jesus condenou a prática do dízimo? Não. Ele não condenou o dízimo da lei para os judeus, mas condenou a hipocrisia dos fariseus, a ladroagem que estavam fazendo com o dízimo. Isso desde Zacarias, que você vai ler lá, desde Malaquias 3, né? No que me roubais, nos dízimos e nas ofertas, papapá, são os líderes do templo, os sacerdotes, não é? Que roubavam a parte dos levitas também, está bem claro lá. Malaquias 3 não diz respeito a você, crente, evangélico, evangélica, protestante, católico, católica, cristãos. Diz respeito aos fariseus daquele tempo, naquele momento que estavam roubando a Deus, ok? Entendeu isso agora? Não tem nada a ver com você. Não tem devorador, migrador, essa palhaçada toda. Isso eram pragas que permitiu para castigar o povo, né? Para castigar a nação. Porque eles estavam roubando o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro. Não estavam praticando a caridade, o amor, o ágape, o amor que Deus mandou, não é? Não estavam praticando. É o que vocês estão fazendo hoje, não praticam. Vocês querem tudo para vocês. São pastores que querem a lã e a gordura e a carne da ovelha para vocês engordarem a si mesmos. Ok? Então vamos lá. O que está escrito lá? Diz assim, deixa eu ver, em grego, né? Deixa eu só arrumar aqui para mim. O meu óculos aqui está uma benção, né? O Waihemin gramateses kai farisóis, hipocritai roti, apodecatute, to idiomas kaiton, aninton kai, tokimimon, depois continua, kai afticate, tavaritera, tonomu, não é? Tem crisen kaiton helios, kaiten epistin tautaden eti poise kakeinan mi afienai. Sabe o que está falando aqui? Mateus 23. Ai de vós, não sou fluente em grego não, então pode me meter o pau à vontade aí. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã, o endro, o cominho, e deixaste de lado as coisas mais importantes da lei, ok? O juízo ou a justiça. Presta bem atenção como ele separa. Há uma discriminação, uma separação entre dízimo. Tá ouvindo, pastor, que quer usar esse texto aqui como justificativa para ser mais perfeito, mais justo do que os fariseus? Ele separa dízimo, o ato da prática da justiça, né? Do amor. Quer ver? Olha lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã, o endro, o cominho, e deixaste de lado as coisas mais importantes da lei. Então, o fato de você estar aí fazendo um papel de bocó, de idiota, não é? Dando o seu salário, 13º, 10ª parte, contribuição, oferta, sacrifício, campanha, comprando olhinho, né? Comprando a arquinha da aliança, não é? Enfim, comprando aí a menorá, né? Enfim, fazendo essa palhaçada toda. O fato de você fazer isso não te eleva em nada espiritualmente e não atrai bênção para você de forma alguma. Não, pior ainda, isso não garante a sua salvação, a tua intimidade e relacionamento com Deus. E nem com Yeshua, Yahshua ou com Jesus. Não, de jeito nenhum.
só atrasa você, só separa você de Deus. Porque o que é mais importante do que dar dinheiro para a igreja, que nem deveria ser dinheiro, que já falei, o mais importante naquele tempo, do que dar hortelã, o cominho, o entre, os animais, tudo lá para o sacrifício, ou a 10ª parte, era praticar o quê? A justiça. Era praticar o quê? Ten krisin, kainton helios, a justiça, o juízo e a misericórdia, e a fé. Estas coisas era necessário fazer, e não esconder, e não omitir. Aí, vocês são tão safados, tão pilantra, tão malandro, que vocês vão falar assim, não, mas Paulo escreveu lá, acho que aos Filipenses, né? Não é pelas obras de justiça, não é pelas obras de caridade, não é pelas obras que você vai ser salvo, papapá. Sempre querendo colocar a caridade, o melhor dar do que receber, não é? O ajudar o necessitado, ajudar o pobre, ajudar a irmãzinha que mora na comunidade, no barraquinho lá, caindo chuva dentro, atravessando pinguela, corre o que leva as coisas embora, ajudar aquela que não tem condições de comprar um remédio, comprar um terreno, um lote, construir casa em vez de construir templos caríssimos. Vocês vão usar esse texto, não é? Ah, mas não somos salvos pelas obras, de jeito nenhum. Não? Será que não? Eu vou contestar e vou provar que somos salvos pelas obras, sim. Viu, seu safado, seu mentiroso, deturpador da palavra de Deus? Vocês dão mais crédito a Paulo, um homem que foi o Satanás na perseguição contra Cristo, do que ao próprio Yeshua. Bom, vamos lá. Não? Bom, então nós vemos Yeshua, Yahshua, Jesus, não é? Ele corrige a motivação, ele não abole e nem ordena, né, dízimo à igreja. Sabe por quê? Porque ainda não era a hora e o momento do tetelestai, tudo está consumado, né? Quando ele morre na cruz, o tetelestai, aí acabou a ordenança de dízimo para seguidores de Cristo, para judeu, para qualquer um, aí acabou, ok? Então vamos lá, não é? Enfim, os discípulos, os apóstolos, pagavam dízimos? Não. Não é? Não há nenhum registro no Novo Testamento, no Brit Hadashah, não é? De que discípulos de Jesus estejam pagando dízimos, ok? Não existe nenhum verso dizendo que Pedro, João, Paulo, Barnabé, enfim, Mateus, Marcos, Lucas, não é? Tiago, pagaram o dízimo. Os apóstolos ensinaram a igreja a pagar dízimos a eles? Não, de jeito nenhum, ok? Não, eles nunca, Eles nunca solicitaram ou instruíram dízimos na igreja cristã, não é? Ou o novo caminho, não é? O ensino apostólico sobre finanças é baseado em ofertas voluntárias. Vamos lá ver agora? 1 Coríntios 9, 7. Aí é Paulo, tá? 1 Coríntios 9, 7. Que está escrito assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por obrigação, não é? Recastos cato pro aeretai, te cardia no coração, me equilipens e ex ananques, não é? Cada um, não é? Recastos, cada um, catos, conforme proieretai, decide, escolhe, ter cardia no coração. Não é? Não por tristeza, nem por obrigação, nem por coação, nem por persuasão, coação, sugestão, hipnose. Tem que dar, se não dá, você vai para o inferno. Se você não dá, seu casamento vai acabar. Se você não dá, você vai perder o emprego. Se você não dá, você vai ganhar menos. Se você não dá, o devorador vai entrar na sua casa. Tudo isso vocês fazem, porque vocês não prestam. Essa é que é a verdade. Tá? Vamos lá. Hilarion gardoten agatad roteus, pois doador alegre ama a Deus.
Deus ama quem dá de todo o coração e com alegria. Beleza? Mas esse capítulo 9 também, o foco dele não é dar dinheiro ou dar alguma coisa, oferta voluntária, nem para apóstolo, nem para pregador da época, não é? Mas é ajuntar a coleta para os necessitados da fé, necessitados de comida, de roupa, de água e de necessidades básicas para o ser humano sobreviver. É que vocês gostam de omitir quando passa a parte. Vocês querem só a parte para vocês, pastores, não é? Vamos lá. 1 Coríntios 16, do 1 ao 2. Perdão, 2 Coríntios 16, do 1 ao 2, vai dizer assim. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui, ó. Aí. Opa. Vai dizer assim. Peridetes logeias. Peridetes logeias, não é? Quanto à coleta, a contribuição, desestou aios para os santos, os crentes, viu? Os crentes necessitados. Olha só, 2 Coríntios 16, 1, 2. Isso vocês não gostam de ler para a igreja. Vocês não querem meter a mão lá no caixa, no livro caixa, no contador, contabilidade, dinheiro da igreja para salvar quem está precisando, quem precisa. Vocês só querem, né? Peridetes logeias. Quanto à coleta, contribuição, desentos aios para os santos, os crentes necessitados, não é? Consper dietax, ou seja, assim como ordenei, ó Paulo, tais eclésias tes Galátias, as igrejas da Galácia, não é? Tá indo. Aí. As igrejas da Galácia, Routos caem remes, poiesate, assim também vós fazeis. Fazeis o quê? Segundo, cata minha sabatou, no primeiro dia da semana. Recastos rimon, cada um de vós, parreautoi, titenton, ponha de lado, consigo, não é? O melhor, não é? Parreautoi, titenton, não é? Tesourizon, reservado, armazenado, não é? Rotin en eudotai, conforme for prosperado, não é? Rinamen para que não, rotan elton, quando eu chegar, totelogeiai ginomtai, então se façam coletas. Para quê? Para ele? Não, para ajudar os pobres e os necessitados. Ok? Então, até quanto, não é? Deixa eu ver aqui. Aqui, arrumei. Então, até aqui, nós não vemos Paulo, não é? Ordenando aos crentes pagamentos de dízimos, não é? A ele e aos demais companheiros de missão ou aos outros apóstolos. Deem uma olhada em Atos, capítulo 2, versículo 44 a 45, o que está escrito lá? Versículo 24 do capítulo 2 de Atos, né? Pantes deoi pistelvanes en san epito, ou seja, e todos os que criam estavam juntos. Tou kai eikon a pantacoina, no mesmo lugar, e tinham todos as coisas em comum, não é? Não tinha essa diferença, acepção de pessoas, essa separação social, não é? Não tinha essa coisa do mundo capitalista, da teologia da prosperidade. Quem tem mais é empresário, é aquilo, é o outro, é não sei o quê. E aí, meu amigo? E quem não tem nada, aquela coisa. Como diz o Macedo, sinais dos frutos do Espírito Santo é um carrão, é uma empresa, é uma mansão, é um apartamento, é uma fazenda, é o arrebentar. Isso não é sinal do Espírito Santo, não é fruto do Espírito Santo. Tá bom?
Bom, vamos lá. Vamos ver. Versículo 25. Catan tematacaitas hiparexeis, e as propriedades e os bens, ok? Epipras con kai diemirison altapazin vendam ou vendiam e distribuíam isso a todos. Catortiantes creian eiken, conforme alguém tivesse necessidade. Você entendeu até aqui? Atos 2, 44, 45, olha como viviam os santos, os do caminho, não é? Que seguiram direitinho o que Jesus ensinou para eles. E todos os que criam estavam juntos no mesmo lugar e tinham todas as coisas em comum, não é? E as propriedades e os bens vendiam e distribuíam isso a todos conforme alguém tivesse necessidade, ok? Daí sabe o que é isso aqui? Isso aqui é comunismo também. Só que ninguém gosta de usar essa palavra, falar isso. Jesus comunista. Vivia tudo em coinonia, igual. Quem tinha mais, vendia algumas coisas para ajudar aquele que não tinha, que estava crescendo, que era pobre, miserável. Um levantava o outro, não é? Não tinha isso. Eu tenho mais, um irmão que está com a casa cheia, tá claro, porque trabalhou por mérito e tal, está com a casa cheia, o outro também trabalha, não é vagabundo, e está passando fome. Não tinha isso. Isso é um dos maiores frutos do Espírito Santo, a ação, a benignidade, a benevolência, o amor, a caridade. E não tem. É cada um por si. Não está dando? Não está pagando o dízimo. Não fez voto? Então não vai receber. Não deu oferta? Não vai ganhar. Vai passar fome. E assim fica, só se lascando na conversa fiada desses vagabundos chamados pastores e apóstolos de hoje. Muito bem. Vamos lá. Vamos para Atos capítulo 4, versículo 35, 32 e 35. Olha, isso aqui é o dízimo que Yeshua ensinou. Deixou a caridade e o amor. Vou provar, tá bom? Vamos lá. Diz assim, versículo 32 de Atos capítulo 4, não é? Tu depletus ton, pistev santon, encardia, cai psere mia, cai uden, o reis titon, e paronton auton elegen idion inai. Além autores capantacoen. Caidenamei megale apedidum, tu martirium, oi apostoloi tun kyrion Iesu, Anastasios, deixa eu ver aqui, bom, temegale en pin pantas autos. O que está dizendo aqui no Atos capítulo 4, versículo 32, não é? E 35. E ainda continua, não é? Vamos pular essa parte. Está escrito assim, o texto completo. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E aí vem o versículo 34, não é? Que diz, o de garendeis tisen nautois rosim garquitemata ei oikias hiperegon poluntes enecontas timaston pipras comenon, que quer dizer, com grande poder, os apóstolos, não é, davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Havia abundante graça, não é? Não havia abundante avareza, corrupção, interesse, obsessão por grana, por dinheiro, por patrimônio, aquela coisa toda. Não é? Versículo 35. Cai etintun paratus podaston apostolon diedito. Deixa eu ver aqui se está certinho.
diedito de castos, catos, catoti, antis, rian, e rian, ren. Ou seja, versículo 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque todos, está indo aqui? Porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam os valores das coisas vendidas. E aí vai dizer, ó, e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então distribuía a qualquer um que tivesse a necessidade. Aí eu deixo essa pergunta aqui para você, né? Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam os valores das coisas vendidas e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía, não é? Qualquer um que tivesse necessidade. O texto e o contexto de Atos, capítulo 2, está dizendo isso, não é? Capítulo 4, perdão. O que eles faziam, os apóstolos? O que os apóstolos faziam com as ofertas em dinheiro? Investiam em propriedades? Ô, Paulo, tem uma mansão ali, muito bonita ali, nas ilhas gregas, lá em Corinto, tal, vai? Tem uma coisa maravilhosa, vai lá, Paulo, não sei o quê, investe lá, compra lá, né? Olha, ô Pedrão, tem também tem um resort lá com banheiras, não é? Para tomar banho, maravilhosa, aquelas piscinas ofurô. Olha, tem também uma grande fazenda, hein, Pedro? Cada carruagem linda que veio lá, né, do Egito, não sei o quê, cada camelo, cada cavalo por sangue, boi, vaca, tem esse campo de agricultura, um olival, né, de fazer azeitona, outro também uma grande propriedade de parreiras de uva, um vinhedo. Só você vai crescer, estão dando dinheiro para nós, você vai crescer. Não, eles não faziam isso, nem construíam templo, nem igrejinha, nada disso. O que eles faziam? Né? Com o dinheiro que era lançado aos pés deles. Eu acabei de ler aí. Eles partilhavam. Eles ajudavam aqueles que não tinham nada, que não tinham nada. Era isso que eles faziam. O dinheiro que está nos cofres do Banco da Universal e da Mundial e da Internacional da Graça de Deus e da Renascer não é seu, não é de vocês e nem de Deus, coisa nenhuma. É do povo que contribui, que paga e que coloca aí, porque vocês mentem para eles. Vocês deveriam fazer isso aqui que os apóstolos faziam. O Renascer toma vergonha na sua cara, em vez de colocar igreja apostólica vocês não têm nada, tá? É apostólica? Pega o dinheiro, os milhões que está aí na conta de vocês, e investe nos irmãozinhos que moram nas comunidades, nas periferias, investe aí, dando casa para eles, dando curso para eles, não é? Ajudando eles, não é? Tá certo? Dando comida, ajudando eles a ter um negócio próprio como empreendedor, e não é cobrando, é investindo pesado neles. É para isso que serve a igreja, essa instituição. Ok? Não é só a parte espiritual, é a parte física, social e financeira também, para ajudar as pessoas, não é para ajudar só vocês, seus canalhas, seus vagabundos, mercenários. Ok? Investe na educação dos filhos, investe em hospital de primeira qualidade para os membros da igreja, para toda a sociedade, para todo mundo, né? Vamos competir com o governo, né? Vamos ver quem é o melhor governo, se é o governo de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, ou é o governo do mundo que vocês tanto atacam. Investe em segurança pública para as pessoas. Não é só vocês, os fundadores da igreja, que tem que estar no bem bom, não, e o povo se lascando. Ok? Bom, e esse texto mostra, não é? A profunda unidade e propósito comum. Ninguém considerava sua propriedade como privada, não é? Havia compartilhamento, voluntariado, porque quem tinha mais ajudava quem tinha menos.
a distribuição era conforme a necessidade, não um imposto religioso ou dízimo. Você viu aqui em Atos 2 ou em Atos 4 falar sobre dízimo? Não, porque acabou. Bom, este contexto mostra que a primeira igreja não praticava o dízimo, mas partilhava voluntária generosidade espontânea, não é? E comunitária, exatamente o contrário da obrigação legal. Então, para encerrarmos, o que é dízimo na visão de Jesus, Yeshua, Yahshua e também do Pai, não é? Para os que creem, ok? Ele mesmo vai ensinar um novo mandamento. João 13:34 vai nos dizer e nos ensinar assim: entolen, kainen, didon, rimin rinan, agapaten, alelos, 14, egapensar, rimas, nakai rimeis, agapante, alelos. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E amar, pastor, falsos apóstolos, não é mentir. Amar, Valdemiro, não é ficar dando uma de estrelinha, não, quando as pessoas vêm falar com você na saída ou na entrada. Ah, tô com pressa, o que é? Vai, filhinha, fala logo. Vai, filhinha, vai. Tá me atrasando já. Dando patada em todo mundo, seu jumento, seu estúpido, seu escroto, sem educação, não é? Amar não é fazer isso que você faz com as pessoas da sua igreja. Amar não é mentir. Amar não é enganar. Amar não é distorcer. Amar não é inventar. Amar não é explorar a fé das pessoas. A ignorância dos corações e mentes carentes de conhecimento, de vidas cheias de dor, de perdas, de traumas, de frustrações, de pessoas que creem, que acreditam em tudo. Em toda a Escritura, não é? Vê-se um Deus preocupando-se com o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado e até o estrangeiro. Davi vai ensinar isto para nós no Salmo 41, do versículo 1 ao versículo 3. Davi vai dizer assim: Asherei Haish Yasher Isef Beizeratin Anin Uvion Haan Ilalentuhun Adonai Ishelahul Adonai Almitah Kalotaf Kol Yamav. Ou seja, bem-aventurado, feliz, aquele que se compadece do necessitado, não é? O Senhor, o Eterno, o livrará no dia da adversidade. O Senhor o sustentará em sua cama quando ficar doente, todos os dias. Ilakehul Adonai Almitah Kalotav kol yamav venesehul espal ilsamain eset Adonai. O Senhor o fortalecerá em sua cama durante a sua enfermidade, todos os dias da sua vida, e a misericórdia do Senhor o sustentará e o livrará de todo o mal. Igreja evangélica e cristã brasileira, você quer ficar livre de encostos, coisas ruins, olho gordo, inveja, feitiços que fazem contra vocês? Vocês querem quebrar esses males? Vocês querem ter a porta de emprego aberta? Vocês querem ter prosperidade? Vocês querem ter proteção de Deus contra todas as setas do maligno? Pratique o amor e a caridade, que você vai construir uma proteção divina e poderosa, uma bênção, uma unção na sua vida. Não é dando dinheiro para safado, disfarçado de apóstolo, de missionário, de evangelista, de profeta, ou de pastor, ou de padre, não. Tá? Muito bem.
E Davi passou esse ensinamento também para seu filho. Ó, você não precisa fazer campanha de libertação, corrente, 370, 318, a corrente do sal grosso, a corrente a fogueira santa de Israel. Ah, meu pai, você não sabe fazer nada disso. Nada. Conversa para boi dormir. Estratagema, marketing e publicidade. Marqueteiros da fé para tirar o seu dinheiro. Cumpra a lei da caridade e do amor. Ok? Davi passou isso para o seu filho Salomão. Ou Salomão, veja, Provérbios 19 e 17. Olha o que o Salomão vai repetir, o que o pai ensinou. Ronen dal oser ladonai Hadash ve yashlin lotavot lotovato. Quer dizer isso? Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e ele lhe recompensará com o bem. Já viu aquilo, quem dá ao pobre empresta a Deus? A origem está aí, Provérbios 19, 17. Bom, então nós vemos Jesus, Yeshua, ou Yahushua, ensinando, fazendo isso e ordenando que assim se faça. O amor e a caridade ao próximo. Esse é o verdadeiro dízimo que se deve fazer, né? Compartilhar o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, o sal, a cesta básica. Compartilhar também o dinheiro ajudando as pessoas que precisam. Não é socando em culto de igreja, não. Vamos ver o que Jesus ensina então sobre isso? Agora, a palavra final dele, o mestre, o ungido, o Mashiach, Yahushua, Jesus. Não é homem, nem ninguém, não é João Ribe, Macedo, Sônia, não é Marco Feliciano, não é Hernandes da Presbiteriana, não é da Batista, não é Valdemiro, não é Davi Miranda, que já partiu. Não são esses caras que se aproveitam, tá? É o próprio Yeshua. Ninguém gosta de ouvir ele, né? Mas ele vai dizer assim para todos nós, né? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, tá bom? Então vejam o que o próprio Jesus, o que o próprio Yeshua, ele ensina, não é? Ele vai ensinar para cada um de nós. Presta bem atenção, está na sua Bíblia. Onde que está escrito isso? Está escrito em Mateus, ó, tá em Mateus capítulo 25. Pode ler lá, para quem diz que as obras não salvam, tá? Não é? Que as obras não salvam, dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó. E aí vai por diante, ó. É Mateus 31. Mateus 25, do 31 em diante. Pode ler lá, do 31 em diante, até o versículo 46. Até o versículo 46, né? Até o versículo 46. Pode ver, ó. Pode ler aí, ó. As obras salvam sim. Aqui, ó. As obras salvam sim. As obras salvam sim. Ok? Seremos salvos pelas obras sim. Fé sem obra é morta. É morta. Fé sem obra é morta. Né? Quando a gente morrer vai ter muita surpresa lá no céu. Beleza? Vai ter mais espírita kardecista do que evangélico. Arrogante. Ok? Que só tem a palavra aqui na boca. Esse povo honra-me com meus lábios, mas o coração está longe de mim. Então, Mateus 25, 35 e versículo 36, vai estar escrito o que lá? Roti penon en kai yadon kate moi fagen. Dipson en kai e putsaten men. Xenos en kai sinegarete men. Ginos en kai piri e balete. Men agost. En kain en pescan
epstaiten, epeskepsasten, grego é difícil, né? Me enfileken en kai, el tate prosme, ou seja, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estava doente e me visitastes, estava na prisão e fostes ver. Isto é o dízimo ou os dízimos ensinados por Jesus. Atos capítulo 20, versículo 35, em tudo vos dei exemplo de que assim trabalhando é necessário ajudar os enfermos e recordar as palavras do Senhor que disse, mais bem-aventurança coisa é dar do que receber. Marreta pau na cabeça de vocês, cambada de safados e mercenários disfarçados de homens de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vivia do seu trabalho, não vivia do dinheiro dos outros. Em momentos de necessidade na sua obra missionária que ele precisou da coleta, mas ele se envergonhava disso, não queria isso de jeito nenhum, não aceitou viver dessa maneira. Há lá o direito dos apóstolos, né? Mas Paulo caiu fora para não dar motivo e brecha, tá bom? Para a língua do povo, como vocês não dão brecha, vocês não estão queimados, onde a fumaça, fogo, vocês no Brasil estão carbonizados e perderam a vergonha na cara dos escândalos que vocês cometem em nome de Deus, levando o nome de Deus, o nome de Jesus e a palavra em vão nesse país aqui, nessa pocilga de país que não tem justiça para nada, mas querem calar a boca da minha pessoa, querem calar a boca de gracistas, não é porque vocês têm o poder do dinheiro e da grana corrompido com advogados e com juízes dessa porcaria desse país. Mas existem advogados e juízes corretos e limbados, prontos para encarar vocês também. A justiça é justiça, ela não se corrompe, ok? Mas eu rezo a Deus para que um dia haja uma lei para acabar com essa benécia de instituição filantrópica que pode fazer o que quer, não é? Com o CNPJ e vocês viverem como reis. Vocês vão cair, um dia vocês vão cair. Vai ter a CPI, vai ter sim a CPI das igrejas evangélicas, das instituições nesse país. Ok? Um dia o Tribunal Superior, né, o Tribunal Superior Federal, a Suprema Corte desse país, o STF, Supremo Tribunal Federal, vai cair batendo de peito com força em cima de vocês. Porque Deus ainda existe e ouve a oração dos justos dessa nação brasileira. Paulo aprendeu o ofício de montar cabanas, aprendeu com Áquila. Então Paulo não vivia da renda e do dinheiro dos crentes da sua época, ok? Shalom, espero que você tenha aprendido. Dízimo não é princípio bíblico, é cópia de uma prática mundana e pagã, né? É mentira, é engano para você. Enganaram os hebreus também, adaptaram isso, né, para manter todo o império, toda a suntuosidade de templo e tudo aquilo, ok? O maior tempo é você, não se permita ser feito mais de idiota, de escravo, nem de pastor, nem de padre, nem de líder religioso. Jesus disse, quer encontrar com Deus? Vá, abra a porta do seu quarto, entra lá, fecha a janela e fale com Deus e Deus vai te abençoar. Que a graça de Deus esteja com todos. Agora eu vou começar a preparar lives para final de ano, uma mensagem muito linda e muito bonita. Que Deus te abençoe. Shalom, até a próxima. E deixo aqui para vocês lerem na casa de vocês esses livros aqui, tá? Leiam aí com atenção, orem a Deus e peçam aí discernimento do Espírito. Quero que vocês leiam isso aqui, ó, na casa de vocês, ó. Leiam aí, ó, Miqueias 3, do 11 em diante. Leiam também, a carta de 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 3 em diante. Leiam também o livro de Judas, né, a carta de Judas. Leia ela inteira, tá bom? Você vai ver o que Deus vai falar com você. Shalom e até a próxima. Ajudem-me a compartilhar a criação no Facebook, né? Esses dias tentaram bloquear aí minhas postagens, porque a minha live eu não posso mais fazer ao vivo. Me podaram lá, né? Eles ficam bravos quando a gente começa a falar, não é? E também ajudem a me crescer no Instagram, né? E também
principalmente no meu canal lá do YouTube, Reflexões da Alma. Ok? Eu conto com a sua inscrição, com suas opiniões, o seu positivo, tá? E o pastor João, você que gosta do dízimo aí, ó, dos irmãos, toma vergonha na sua cara, vá se converter e aprende a interpretar texto, ok? E para de mentir para o povo da sua igreja. Dízimo não é princípio bíblico, nem aqui, nem no raio que o parta. Shalom.